Oi, tudo bom, gente? Eu sou a professora Aurilene, né? E eu gostaria de trazer mais uma aula de revisão para vocês, meus queridos alunos, sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele é composto pela boca, né? Pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado e o liso, né? E pelo reto, por onde saem os nossos alimentos. Qual é a função dele? É ingerir os alimentos e absorver esses alimentos. E os alimentos a gente sabe que são muito importantes para nós, para nos mantermos essa máquina humana. É preciso muita energia, né? É preciso força e disposição. Que tudo isso a gente encontra aonde? Nos alimentos. Através dos alimentos é que a gente vai ter a energia, a disposição para fazer as nossas atividades diárias. Então, começa o sistema digestivo, ele pode ocorrer tanto de forma mecânica, né, inicialmente pela boca, aonde a mastigação dos dentes é importantíssima, você mastigar bem os alimentos, não comer rápido demais, você tem que mastigar muito bem mastigados os alimentos, certo? Aí a língua vem em seguida com as glândulas salivares, que vai ajudar a degradar esse alimento, a formar o bolo alimentar. Essas glândulas salivares são conhecidas como amilase e pitialina. Um exemplo, ela ajuda a degradar o amido, né? Ela começa a quebrar essas moléculas que estão contidas dentro desses alimentos. Aí a língua vai umidificando esse alimento, vai criando o bolo alimentar, que vai passando para a faringe. Quando chega na faringe, que é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema pulmonar, eu quero até frisar, lembrar de vocês, sabe quando a gente come uma coisa que a gente acha assim, ai, caiu no goto, né, como o pessoal diz? Caiu no canto errado, é porque, tipo, aquele alimento tá querendo cair pro lado das vias pulmonares. Aí a gente chega, sai lágrima dos olhos quando é refrigerante, chega e escorre pelo nariz, né? A gente logo expulsa, porque ele caiu na via errada. Ou pela rapidez que você comeu, né? O movimento não chegou no percurso devido. Quando você come, né? A boca empurra para a faringe empurra esse bolo alimentar que já está sendo criado, né? Através, inicialmente pela boca. Aí a faringe empurra para o esôfago, certo? O esôfago, por sua vez, começa a fazer os movimentos peristálticos, que esse movimento peristáltico, gente, ele é muito importante tanto para descer o alimento até o estômago. Algumas doenças acometem esse movimento peristáltico, né? Como o refluxo. Aí você tem a sensação da comida voltando lá do seu estômago para de garganta fora, né? Como diz o povo. E aquela sensação de queima, que o alimento está queimando, porque o bolo alimentar ele já foi mergulhado, né, no suco gástrico. Então ele tá cheio de ácido. Então vem aquela sensação de queima. E essa doença a gente é conhecida como refluxo, certo? Ela causa um distúrbio nos movimentos peristálticos. Do esôfago passa para o estômago. O estômago por si se dilata. Quando o estômago se dilata, né, cai o bolo alimentar, que sofre a ação do suco gástrico, que é uma mistura, que é misturado, né, o bolo alimentar nesse suco gástrico, formando assim o quimo. O bolo alimentar que estava com as glândulas salivares, que é a comida bem mastigadinha, degradada, ele vai sofrer a ação do suco gástrico, que tem em seus componentes a pepsina, que vai digerir as proteínas,
e o ácido clorídrico, né? Que tem um determinado pH para poder conviver dentro de você. E aí vão começar a degradar as moléculas desse quimo, né? Que já está alquímico. A gente chama o bolo alimentar agora de quimo, porque ele já foi mergulhado no suco gástrico, que passou pelo ácido clorídrico e pela enzima pepsina. Aí vamos para o intestino delgado. Trata-se de uma porção mais longa do sistema digestório, cerca de 6 metros de comprimento, possui 3 segmentos, o duodeno, o jejuno e o iléu. Essa porção do sistema digestório é finalizada com a absorção dos nutrientes, o órgão responsável pela maior parte do processo digestório. Aí também, o alimento ele vai sofrer uma ação pancreática, certo? E vai sofrer a ação da bile. A bile é produzida pelo fígado, chamado de vesícula biliar, atua na emulsificação das gorduras, que está contida nos lipídios, certo? Aí nós vamos chegar agora no intestino grosso. Tem cerca de 1,5 metro de comprimento. Esse órgão é responsável pela absorção de água e é responsável pela formação das fezes, né? Se divide em seco, em cólon e reto. As glândulas acessórias do sistema digestório, glândulas salivares, que eu disse inicialmente, as glândulas do pâncreas, né? E o fígado, certo? Com a atuação da bile. Gente, o sistema digestório ele é fascinante. Ele é fascinante. E é importantíssimo você conhecer o seu corpo. É importantíssimo você se alimentar bem. E principalmente, você ter a consciência de que o seu corpo é uma máquina e que essa máquina precisa ser cuidada. E que esse sistema de órgãos estão interligados. Se eu me alimento mal, consequentemente, eu vou sofrer consequências em os meus demais órgãos. Certo? E nos demais sistemas pode entrar em colapso, em distúrbios, em síndromes, em várias outras coisas. Então, fica aqui a dica, se alimente bem, conheça o seu corpo e foi um prazer estar com você.